Bem-vindos todos aí ao canal Metal Mecânica. Vou fazer um vídeo aqui para mostrar mais um processo de galvanização. Mas antes de iniciar o vídeo eu gostaria de deixar bem claro, pessoal, que eu não sou entendido do assunto, não sou profissional da área, entendeu? A única coisa que eu tenho é alguns conhecimentos que eu estudei através da internet mesmo, algumas apostilas que eu tenho, mas longe disso de ser um conhecimento satisfatório na área de galvanoplastia, né? Quero deixar bem claro também que as únicas coisas que eu faço aqui no meu quintal, na minha oficina, é cobreamento e zincagem. Nunca fiz niquelagem, nunca fiz cromagem, nunca fiz foliação por contato, banho de ouro. Não sei, não sei como funciona. Quer dizer, tenho ideia de como funciona, mas eu não seria a pessoa mais indicada para tirar as dúvidas acerca desses processos. Se você quiser realmente montar uma galvanoplastia profissional, o interessante é que você faça um curso, que você consulte empresas especializadas e lá você vai ter toda uma gama de informações. Já adianto que não é um processo simples a galvanização em nível profissional. Exige muito conhecimento da pessoa. Entendeu? Exige conhecimento em química, exige conhecimento em física, em eletricidade, em matemática. Então não é só pegar, botar a sua pecinha lá dentro, botar a solução, 2 eletrodos e ligar a sua fonte. Não é, vai muito mais além disso. Tem questão de controle de pH, tem questão de ativação, tem questão de cálculo da densidade de corrente. É uma coisa complexa. Então, se você quiser ser profissional nessa área, aconselho que você faça um curso, certo? Bom, aqui eu vou mostrar a galvanização de uma mola que eu estou fazendo, de uma mola que eu tenho aqui para fazer uma máquina que eu estou desenvolvendo, que é uma máquina vibratória, né? Esse material aqui é aço mola, geralmente é aço 1070. Eu não sei se ele tem algum elemento de liga que ajuda aí na proteção da oxidação, né? Por via das dúvidas, eu vou fazer a galvanização desses materiais aqui. Já fiz aqui de uma delas, são 4 molinhas. Eu já fiz aqui, assim, eu não filmei, vou filmar o restante. Então essa daqui eu já fiz o cobreamento, né? Não sei se eu faço as encagens, não sei se eu deixo assim, vou pensar ainda. Talvez eu faça as encagens, mas aqui já tem uma proteção razoável aqui, né? O cobre já dá uma boa proteção, certo? Esse retificador, antes, muita gente perguntando também sobre a questão dos retificadores. Eu estou montando aqui uma estação de galvanoplastia, vou montar ainda, e aqui está meio que no improviso, né? Isso aqui é uma fonte de corrente contínua, certo? E de 150 amperes, segundo o fabricante, certo? Isso aqui na verdade nada mais é do que uma carcaça de uma fonte também de 10 amperes que eu tinha, que eu tirei todo o transformador aqui, ela estragou. Eu tirei o transformador, só tem a carcaça. Aqui dentro eu coloquei um gerador de pulso, né? um circuito que gera pulso através de chaveamento, né? Na frequência aí, se não me engano, é de 15 kHz, é o que o fabricante me falou. E eu também coloquei aqui na frente, eu coloquei um visor de amperagem e de voltagem, tá? Está mostrando aqui só a voltagem vazia, porque ele não tá ligado o circuito ainda não está fechado. Então voltagem vazia aí dando em torno de, ele chega até 16 volts aí, né? Então chega a 16 volts e a amperagem está zero, a parte de baixo ali, os números de baixo. Então, para que isso aqui serve? Na verdade, se você quiser ter um processo de galvanoplastia que mais se aproxime de um processo profissional, interessante você começar a cuidar de todas as etapas. Uma delas, bastante importante, não menos importante, é o retificador. É o retificador, corrente contínua, e hoje em dia se usa a questão da corrente pulsada. É uma corrente contínua, mas ela varia em pulso, né? Por isso que o circuito é chaveado. Então a frequência do chaveamento ali, tudo isso aí, segundo a literatura, é interessante para você ter uma melhor cobertura da sua peça, né? As zonas ali as zonas mais críticas ali para galvanoplastia lá, para o seu processo ali, muitas vezes, dependendo do tipo de corrente, você não atinge. Então com a corrente pulsada você já tem toda uma movimentação lá dos íons da solução. Então tudo isso aí tem uma teoria bem explicada que fala que realmente é melhor, né?
Então, se você quiser alguma coisa desse tipo, interessante que você compre um retificador de corrente pulsada, né? Pode ser analógico ou digital, né? Esse meu aqui, a fonte é analógica, certo? É um transformadorzão aqui, isso aqui pesa quase 30 kg, isso aqui é pesadíssimo, por isso que eu até usei esse carrinho aqui. E isso daqui é só a carcaça de uma fonte que eu tinha, e dentro, depois eu vou desmontar, dentro tem um gerador de pulso, tá? Na frequência de 15 kHz. E esse potenciômetro aqui, eu altero os parâmetros de voltagem e de amperagem. Bom, pessoal, comecei a fazer o desengraxe aqui. Bom, então, aqui no meu visor aqui tá mostrando aí, vou colocar em torno de 10 volts aí, 4,5 amperes, são 3 molas, tá bom, né? Na verdade eu não tenho assim muito parâmetro disso daqui ainda não. Existem parâmetros aí também para desengraxe, né? De densidade de corrente. Depois eu vou pesquisar na literatura. Eu acho que eu já vi, mas eu não me recordo. Vou colocar aqui uma amperagem que eu acho razoável aqui, que não vai esquentar tanto a solução e que vai ser suficiente aqui para fazer a limpeza, certo? Voltando ainda a falar aí sobre os retificadores, pessoal, que ficou faltando no outro vídeo. Esse retificador que eu tenho, isso aqui na verdade é uma fonte de corrente contínua, tá? Para 150 amperes segundo o fabricante. E aqui dentro desse invólucro aqui, como eu já tinha falado, eu aproveitei só o invólucro, eu coloquei um circuito chaveado, frequência de chaveamento aí em torno de 15 ou 16 kHz, se não me engano. Com controle de voltagem e amperagem, né? Coloquei aqui um voltímetro, certo? Esse voltímetro ele é ligado a um shunt lá dentro, né? Um shunt, e a gente consegue fazer o controle dessa amperagem, né? Diga-se de passagem, muita gente perguntando, dá para fazer com carregador de bateria, dá para fazer com carregador de celular? Para um trabalho assim mais recreativo, dá sim, não tem problema nenhum não. Agora, se você quiser uma coisa, for galvanizar uma peça maior, uma área maior e tudo, você vai precisar de um retificador cada vez maior também, né? E eu só não recomendo você usar aqueles carregadores de bateria para bateria automotiva. Por quê? Principalmente os carregadores inteligentes, que eles chamam de carregadores inteligentes. Porque quando aquele tipo de carregador ele foi fabricado para quando a bateria chegar em uma determinada carga, ele diminuir a demanda de corrente, de forma que quando a bateria tiver a plena carga, ele só mantém uma pequena corrente ali a carga da bateria. E se você colocar esse tipo de carregador de bateria, até o de celular também eu acredito que seja assim, se você colocar para trabalhar em um processo de galvanoplastia, o que vai acontecer? Como ele não sabe que ali é um processo de galvanoplastia, ele entende aquilo ali como sendo uma bateria, ele vai agir como se fosse uma bateria normal, do celular ou do carro. À medida que o processo vai se desenvolvendo, você vai chegar a um momento em que vai ter uma resistência elétrica ali do circuito, e que ele vai começar a diminuir a tua intensidade de corrente, o que não é interessante. Você tem que manter uma corrente constante. Então aqui, ó, a gente tem aqui em torno de 5,7 volts, 5,8, varia um pouco aqui, isso é normal, né, nesse tipo de trabalho, mas você mantém alguma coisa ali, mantém constante, independente do tempo que você deixa ali o seu processo. E se você fizer isso com um carregador normal, ele vai chegar um momento em que ele vai entender como se fosse uma bateria a plena carga, e ele vai parar de mandar a corrente, ou ele vai mandar uma corrente bem pequena, e o processo vai começar a diminuir a eficiência. Então só esse detalhe aí. Bom, depois de uns 15 minutos aí fazendo o desengraxe, aí então a água fica dessa cor aqui, né? Então eu coloquei as 3 molas aqui, a solução esquenta bastante, esquenta razoável, bastante não. Está em torno aí de uns 45 graus aqui, está morninho. A vantagem desse desengraxe e dessa limpeza que a gente faz é porque você consegue atingir partes da peça que você não conseguiria se você fosse fazer uma limpeza manual, por exemplo, numa escova de aço, né, num esmeril. Como é uma mola, então ela tem uma geometria interna que você não tem muito acesso. Então esse desengraxe, ao mesmo tempo que ele procede ao desengraxe da peça,
ele também faz a desoxidação. Se tivesse algum resíduo de oxidação, não é o caso aqui da mola, que é uma mola nova, né? Mas de qualquer maneira, ele atinge toda a peça por igual, né? Então tem essa grande vantagem. Você pode fazer o desengraxe de várias formas, né? Através, por exemplo, de hidróxido de sódio, soda cáustica, de detergentes bastante alcalinos aí, entendeu? E dessa forma eletrolítica aqui também, vai de acordo aí com a conveniência de cada situação, né? Então, mas o importante é que a peça tem que ser preparada, ela tem que estar bem limpa para receber os banhos posteriores. Pessoal, só esqueci de mencionar, no caso aqui eu estou usando carbonato de sódio, tá? Não é bicarbonato de sódio, é carbonato de sódio, tá? Popularmente conhecido como barrilha. Tem gente que faz com sal de cozinha, e tem soluções próprias, industriais, que você compra próprias para fazer o desengraxe, entendeu? Então, como eu disse, se você quer montar uma galvanoplastia profissional, então trate de fazer um curso, trate de investir em um retificador de qualidade, trate de investir em soluções de qualidade, que tudo isso aí vai agregar qualidade ao seu produto. Se você quiser montar uma mini empresa com isso aqui e tudo, recomendo que você não faça de forma amadora, porque realmente você não vai ter resultado, entendeu? Aqui eu estou em um nível intermediário, entre amador e profissional. Algumas coisas eu uso de nível profissional, outras de nível amador. Então, para a qualidade que eu desejo aqui, está mais do que suficiente. Consigo dar as minhas peças aqui um bom nível de acabamento. Só para ilustrar aqui, não sei se vocês se lembram, eu fiz há algum tempo a galvanização dessas peças aqui, ó. São duas peças que eu galvanizei aqui, né, com zinco. Então aqui até hoje já tem mais de meses aí, a peça de aço 1020, né, e eu fiz essa galvanização justamente para evitar a oxidação. Então deixa que eu nem me preocupo. Tá aí, isso aqui era a base que eu ia fazer para minha furadeira de bancada aqui, né, que eu adaptei aqui uma morsa coordenada, aí coloquei aqui um macaco aqui para subir, fiz uma gambiarra aqui, mas enfim, aí coloquei essas duas peças aqui como se fossem arruelas, né, só que de uma espessura bem maior, de 1/4, e todas galvanizadas. Bom, depois de fazer a limpeza aqui das peças, já passei uma bucha, já fui ali para baixo da torneira, né? Então já tirei os resíduos, está com aparência mais brilhante, né? Pessoal, por isso que eu digo que quem for se aventurar nessa área, é bom fazer um curso, porque todas essas soluções que a gente usa, principalmente se você for usar soluções em nível industrial, elas exigem que você dê um descarte apropriado. Por isso que a pessoa tem que ter um curso, tem que ter conhecimento. Como eu falo, galvanoplastia não é uma coisa tão simples de você pegar, jogar uma solução aqui, botar uma fontezinha ali. Essas soluções, elas exigem que você dê um tratamento adequado no seu descarte, né, que são os chamados de efluentes. Então, não é simplesmente pegar uma solução dessa, jogar no ralo da sua pia lá, ou então jogar no quintal da sua casa. Então, tudo isso aí demanda conhecimento que você vai ter que ter para você abrir essa firma de galvanoplastia, se você for realmente se aventurar por essa área, né? Inclusive as empresas que trabalham com cromagem e tudo, elas têm que ter uma licença para aquilo dali, porque os resíduos são altamente tóxicos, então você tem que ter um tratamento adequado para aquilo dali. Então, além do que, você tem que ter muita noção dos perigos que essas soluções representam. Então você tem que usar EPI, de preferência os EPIs adequados, como óculos, como luvas ou máscaras, dependendo aí se exalar vapor, algumas máscaras com filtro, um filtro especial e tal, de carvão. Então tudo isso aí você vai ter que saber, né? Então por isso que é interessante você se aprofundar bastante, fazer um curso. Acho que o Senai tem, ou então algumas empresas aí ministram curso disso daí, para você ficar bastante por dentro, para você não ter problema depois com a sua saúde, né, com o meio ambiente e com a legislação também. Bom, eu falei que eu ia mostrar aqui como que é esse módulo aqui para geração de pulso. Então ele está aqui, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um módulo chaveado que gera corrente contínua de forma pulsada, tá? Isso aqui eu comprei de acordo aí com a especificação que eu estava desejando, acima de pelo menos
10 kHz, né? Aí o fabricante, segundo fabricante aqui, ele trabalha com 15 ou 16 kHz. E aí foi bom porque ele coube aqui certinho, fez aqui, isso aqui tudo é adaptado, né? Isso aqui tudo eu que fiz essa adaptação. A única coisa que eu tive que realmente fazer aqui foi um corte aqui para colocar esse amperímetro voltímetro, né? Que eu fiz ali com a minha retificadeirazinha. Então eu fiz um corte aqui na chapa aqui da frontal e coloquei ele aqui. Esse aqui é um shunt, tá? Que serve para você mandar o sinal aqui pro seu amperímetro voltímetro, né? Acima de 10 amperes, até 10 amperes ele trabalha sem o shunt. Acima de 10 amperes ele trabalha com shunt. No caso aqui ele até 50 amperes, ele trabalha até 50 amperes e esse módulozinho aqui, segundo o fabricante, é para 100 amperes, tá? Então eu tenho uma fonte aqui de 150 amperes, tem um módulo para 100 amperes e eu acredito que eu não vou usar mais do que 30 amperes aí no máximo, né? Porque eu faço aqui 30 amperes se for uma peça muito grande aí, mas via de regra eu trabalho sempre abaixo de 15 amperes. Até hoje nunca, só se for alguma coisa inusitada que me aparecer aí para eu fazer a galvanização, que eu vou solicitar de uma amperagem maior. Ainda falta eu colocar os coolers, vou ver onde que eu coloco os coolers aqui. Sobrou esse espaço aqui atrás, né? Esse espaço aqui que era original aqui do transformador. Aqui vinha os transistores de potência, né? Então aí eu tirei isso aqui, tinha um transformador aqui, eu limpei isso aqui, né? E coloquei aqui. Então ficou uma adaptaçãozinha até razoável. Depois eu vou pintar direitinho, vou fazer ele bem bonitinho, vou dar um acabamento. Por enquanto ele está no improviso aqui. Bom, agora eu já fiz a limpeza aqui das molas, né? A gente pode proceder aos banhos. Como eu estava reforçando, a vantagem do desengraxe e da desoxidação eletrolítica é porque você alcança lugares que você não alcançaria manualmente. Se você fosse fazer uma limpeza manual dessa mola, provavelmente você conseguiria fazer muito bem na superfície externa. Na superfície interna, se tivesse algum resíduo de oxidação, alguma tinta para remover, alguma coisa desse tipo, então é melhor você lançar mão de outros recursos, né? Então agora que elas estão preparadas, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento, né? Bom, o cobre que eu uso aqui, pessoal, é um cobre ácido, tá? A base de cobre ácido. Eu tenho essas soluções aqui, muita gente pergunta onde compra e tudo, eu poderia até vender, só que eu não faço isso porque, como é um produto químico, eu não tenho autorização para vender isso, né? Isso aqui exigiria um químico responsável, você tem um CRQ, um registro no Conselho Regional de Química, né? E uma pessoa que realmente lide com isso aí, alguma empresa. Por isso que eu recomendo você comprar de empresas idôneas, né? Você, para comprar como uma pessoa autônoma aí, como uma pessoa que vai trabalhar isso aqui por hobby, como eu disse, é muito importante você saber dos riscos da solução, usar os equipamentos de proteção. Algumas soluções são à base de cianeto. Cianeto é um composto extremamente tóxico, né? À base de carbono e nitrogênio. Inclusive, algumas substâncias à base de cianeto foram usadas até na Segunda Guerra Mundial para matar pessoas, né? Então, extremamente tóxico, algumas são cancerígenas, então é bom você se aprofundar no tema, é bom você estudar, entendeu? O que eu passo aqui é uma coisa bem simples e as minhas soluções não são à base de cianeto. Eu não trabalho com solução à base de cianeto aqui. As soluções que eu faço aqui de zinco, por exemplo, é uma solução caseira, né? A base de sulfato de sódio, de ácido sulfúrico, e mesmo assim, por ser ácido sulfúrico, de não representar assim um risco de morte iminente, ele pode causar danos graves, se cair no olho, se cair na pele, né? Você tem que saber trabalhar com esse tipo de substância química. Por isso que galvanoplastia você tem que entender de química, você vai ter que entender de física, de eletricidade, vai ter que entender de matemática para você fazer cálculo de área. Então, repito, já falei várias vezes, não é simplesmente você pegar uma pecinha dessa, jogar dentro de uma solução, ligar a sua fontezinha lá e está feito. Não é bem assim. Para uso recreativo, se for uma coisa assim mais para brincadeira, pequenas peças como eu faço aqui, até dá para fazer, né? Agora, se for
viver disso daqui, se a pessoa quiser ter renda disso daqui, é bom se especializar, é bom se aculturar aí na área. Bom, agora então a gente vai fazer aquele mesmo procedimento que eu já fiz aqui umas 2 vezes aqui nos meus vídeos, né? A gente vai fazer o cobreamento. Então eu vou colocar essa peça aqui dentro, vou colocar a solução aqui e vou ligar o meu retificador. Veja, pessoal, interessante que aqui a tensão em vazio dá quase 16 volts. Quando você coloca a solução e você fecha o circuito aqui, na verdade essa solução é uma solução eletrolítica, então ela funciona como um circuito elétrico, né? Você tem o movimento de íons, de cargas elétricas, do cátodo para o anodo, né? Então você tem aqui um circuito elétrico, na verdade. Quando você faz a eletrólise, isso aqui se comporta igualzinho um circuito elétrico, com resistência elétrica, com corrente fluindo de um lado para o outro, né? Então a gente vai fazer isso. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Vou colocar aqui a minha solução, né? Solução de cobre ácido. Vou cobrir aqui cobrir aqui mais ou menos. E eu vou colocar aqui mais ou menos, vamos ver quanto que vai dar aqui de amperagem. Quero colocar uma amperagem muito alta não. Veja que já está começando a borbulhar, sinal de que já está acontecendo a eletrólise. Está dando ali em torno de menos de 1 ampere. Veja que a voltagem ali em torno de 3 volts. Eu posso aumentar isso aqui um pouquinho. Vai para 0,8, ó, 5 volts. Se eu colocar no máximo aqui, só para ter uma ideia, ela dá 2 amperes, 14 volts. Veja que em vazio ela dava 16 volts. Aqui ela está dando 14 volts. Em torno de 14 volts aqui, 1,7 amperes. Então, não é interessante ter uma corrente tão alta não, tá? Interessante é você ter uma corrente que seja padronizada por aquela tabela que você vai receber quando você comprar a sua solução galvânica. É uma tabela que vai te dizer, de acordo com a densidade de corrente, quantos amperes que você vai ter que imprimir aqui no seu circuito. Vamos ver aqui como é que tá. Ó, já deu uma cobreada, ele já tá com uma coloração característica. A gente vira aqui um pouquinho. A galvanização ela exige, como eu não tenho recursos aqui, ela exige que eu fique mudando de posição a minha peça. Por isso que você vai ver quando você entra em firmas que vendem implementos para galvanização, suprimentos para galvanização, lá tem alguns tanques que a peça fica no sistema rotativo. Justamente por isso aqui, para você garantir que a sua peça ela receba por igual uma camada galvânica por igual, né? Então, como eu não tenho isso aqui, então eu faço às vezes do vai e vem aqui ou do rotativo, né? Você vai ver lá sistemas que trabalham com a peça no sistema vai e vem ou rotativo, né? Principalmente joias. É justamente por isso aqui, para você garantir que o eletrodo ele vai passar ao longo do comprimento ali da sua peça, e que ela vai receber um tratamento uniforme da camada, né? Então é por aí. Bom, tá aí, já recebeu a camada galvânica, já tá bom. Já tá num cobreamento legal. Se eu passar uma bucha aqui, fica um pouco de resíduo. Eu passar uma bucha aqui, vai ficar com uma cor bem interessante, uma cor parecida, ou melhor, igual a essa mola aqui, né, que eu já fiz. Então você passa uma buchinha aqui, ele fica uma cor de bronze aqui, fica uma cor bonita, coloração bonita assim. A gente joga o zinco em cima, porque o zinco ele é mais duro do que o cobre, né, então ele dá uma proteção, até uma resistência ao desgaste um pouco melhor que a do cobre, né, mas o cobre ele também protege bastante com relação à oxidação. Bom, então eu fiz aqui o cobreamento. Agora eu vou fazer a zincagem. Já tem aqui o meu eletrodo de zinco, né? E eu tenho aqui a nossa solução aqui do zinco para zincar. Então eu vou colocar essa peça aqui dentro e vamos monitorar aqui a questão da tensão aqui também, tensão e intensidade de corrente
para a gente ver como é que vai ser o comportamento disso aqui. Bom, a peça já está aí, então vamos mergulhar aqui o eletrodo. E, bom, aqui está dando uma voltagem pequenininha e, ó, essa solução aqui ela já tem uma resistência bem maior. Vou colocar meio ampere aqui, mais ou menos. Está começando a borbulhar. Então já está começando a receber uma camada de zinco, né? Veja que se eu aumentar tudo aqui, vou colocar aqui, ele chega aqui a 2,3 amperes aqui, não passa de 14 volts, né? Então, mas o interessante é a gente trabalhar com uma densidade de corrente ideal para você não ter, para você não causar manchas no metal, não ter nenhum tipo de problema desse jeito. Como eu falei, como eu não tenho os recursos aqui do vai e vem e tudo, eu que tenho que fazer o vai e vem aqui do eletrodo, né? Então eu que tenho que fazer as vezes aqui da maquininha. Lógico que o eletrodo não pode encostar, porque senão dá curto, né? Então depois a gente vai ver como é que vai ficar. Veja que a mola, ela tá ficando numa coloração meio branca, né? Que não é o zincado normal que a gente conhece por aí. Óbvio que se você for adquirir as soluções industriais, e se você tiver um equipamento próprio para galvanização industrial, você não vai sair com esse acabamento aqui. No meu caso, eu tenho que dar um polimento depois na peça para ela ficar com uma aparência de zincado mesmo. Isso aqui, mas é uma coisa simples. Você passa um bombril, uma bucha aqui, ele tira esse resíduo aqui. Então, só para mostrar aqui como é que ela tá, a coloração, ela fica meio branca, né? Então isso aqui são os resíduos aqui que tem. Aí você passa um bombrilzinho aqui, aí ela fica com aquela aparência brilhante do zincado, né? Claro, porque isso aqui, a minha solução é uma solução caseira, não é uma solução industrial. O meu tanque é um tanque caseiro feito de embalagem de margarina, né? Não tenho aditivos aqui. Então quando você adquire uma solução industrial, ela vem com aditivos, com abrilhantadores, com várias substâncias que melhoram o desempenho da solução. A minha solução aqui é basicamente sulfato de zinco, que eu compro aí em casa agropecuária, com pureza duvidosa, e um pouco de ácido sulfúrico aqui. Só isso aqui, entendeu? Então por isso que você não tem aquele brilho normal do zincado que a gente conhece, né? Aquele brilho parecido, que lembra um pouco um cromado, né? Um brilho espelhado. Não chega a ser um cromado, mas é um brilho parecido com alumínio polido, né? Então agora a gente vai dar o polimento e a gente vai chegar nesse resultado aí. Tá, então a peça pronta e acabada. Depois que eu fui ali para baixo da torneira, passei uma buchinha lá para tirar os resíduos. Então ela fica agora com aparência de zincado mesmo, né? Então eu tenho esse trabalho porque realmente a minha solução é uma solução amadora, né? Uma solução caseira de íons de zinco, não é uma solução industrial. Se você adquirir uma solução industrial, com certeza ela já vai sair nesse acabamento para melhor, né? Mas para mim tá bom, o importante aqui é a proteção. Eu vou fazer aqui a minha segunda mola, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou galvanizar só uma parte dela e vou galvanizar só metade dela aqui. Não vou galvanizar ela inteira. Eu desliguei aqui, vou desligar a máquina porque eu vou ligar aqui na minha garra ali. Deixa eu desligar aqui. Bom, então, vou galvanizar só metade agora, né? Então eu vou fazer só metade da mola aqui, já dá pra ver que tá borbulhando aqui. Pronto, já tá recebendo, tá em torno aí de 1,7 amperes, em torno de entre 6,5 e 6,8 volts aí, né? Então, tá recebendo a camada aqui galvânica. Vamos ver, ó, já começa a mudar de cor, né? Ó, aqui tá o cobre,
E aqui está o zinco, né? Fica meio esbranquiçado. Tem que virar isso aqui. Já expliquei os motivos. Então vamos galvanizar. Depois eu vou passar na bucha ali para a gente ver a diferença de um para o outro. Tá aí a mola, metade galvanizada, metade cobreada, né? Isso aqui é só para a gente ver a diferença de um para o outro, certo? Agora eu vou tirar os resíduos ali embaixo da torneira, para a gente dar um brilho melhor aqui. Isso aqui, essa limpeza é bastante simples. Você passa uma bucha aqui bem de leve, ele já tira esses resíduos, já adquire aquele brilho característico do zincado. Tá aí, pessoal, mola metade galvanizada, metade cobreada, né? Só pra gente ver a diferença aí. Muita gente pode achar que eu tô burlando alguma coisa aqui, que eu tô inventando, então tá aí. A galvanização, a vantagem dela é porque ela é resistente a intempéries, sol, chuva, thinner, componentes químicos. A única coisa que ela não resiste, só tem uma coisa que você tira essa galvanização aqui, só uma coisa, ataque ácido. Se você jogar um ácido aqui, você tira. Fora isso, ela ganha da tinta disparada em qualquer outra característica. Pode jogar isso aqui embaixo pode deixar isso aqui com água salgada, pode deixar isso daqui sujeito a chuva, a sol, tudo que você imaginar. Isso aqui não perde o brilho, não envelhece nada. Agora, ataque ácido, a tinta já é mais resistente a ataque ácido. E a galvanização já é mais resistente que a tinta nos outros quesitos. Então a vantagem dela é isso. Além do que, ela é mais resistente até na dureza também. Você não arranha isso aqui dificilmente. Só se você lixar, passar um esmeril aqui, você tira, né? Aí tira a tinta também. Mas fora isso, na mão você não remove isso aqui não. Nem com bombril, nem com palha de aço. Você só remove isso aqui com lixa, com esmeril ou com ataque ácido. Bom, estou galvanizando a minha última mola ali. Já fiz essas duas aqui, né? Elas ficam com essa aparência feia aqui, como eu já disse, por causa dos resíduos, né? Mas se você tirar um pouco disso aqui, não precisa de muita força não. Se você fizer um pouco de limpeza, olha que eu estou fazendo uma limpeza bem precária aqui, ela já fica com uma aparência melhor, né? Então, a desvantagem de você usar uma solução caseira é essa. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho para você dar o acabamento, né, o polimento final. Mas fica igual uma galvanização. Aí, ó, já melhorou, né? Ela já está mais brilhante que a outra. E depois que você der o brilho lá direitinho, embaixo com uma água, com sabão aqui, com bombril, aí ela puxa o brilho mesmo, fica com aquele brilho de galvanizado, né? Finalmente estão aí as 4 molas já galvanizadas, né? Recebendo tratamento aí contra a oxidação, contra a ferrugem, né? Agora eu vou colocar na minha máquina, né? Como eu tinha dito lá no início do vídeo, uma máquina vibratória. Então essas 4 molas aí, elas fazem um papel importante na máquina. É isso aí. Valeu, obrigado aí a todos por assistirem.